Hello, tudo bem? Então, essa é a pergunta, seria a pergunta de número 3, né? Porém, não é uma pergunta, são perguntas somadas, como eu coloquei ali, né? Por que somadas? Porque vieram com diversas nuances essas perguntas, diversos pedidos. Por exemplo, como eu faço para ensinar o verbo to be? Como eu faço para ensinar o simple present? Como eu faço para ensinar o present perfect? Somadas, elas formaram 662 ocorrências. Aí o pessoal está perguntando muito assim, como assim 300, 400, em quanto tempo isso, gente? Eu trabalho com a internet desde 2019. Essas perguntas começaram a surgir a partir da pandemia, então foi nos últimos 5 anos, não foi no último mês, não se preocupe. Foi nos últimos 5 anos, e eu sempre tive o hábito de juntar as perguntas, né? Contar as perguntas, mexer nas perguntas para responder mais tarde. E não foi à toa que eu fiz isso, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o verbo to be. Opa, peraí que eu compartilhei a tela errada. Hoje eu vou falar sobre o verbo to be, tá? Que para ter assim uma como se diz, uma sequência lógica, né? E como o verbo to be desse 662, ele é o até então mais pedido, né? Eu vou falar sobre ele. Ó, deixa eu pegar minha caneta aqui. Não, não é marcar texto, não, a caneta mesmo. Então, vamos lá. Como ensinar o verbo to be, né? Das acepções de como ensinar. Lembrando que não é 662 vezes o verbo to be, né, gente? É 662 vezes somadas. Eu não venho aqui para mentir, nem para enganar ninguém, nem para ficar dizendo que, oh, meu Deus, foram 662 perguntas no último mês. Não, foi nos últimos 5 anos mesmo. Até porque professor, né, tem dificuldade de pedir ajuda. Verb to be. Como ensinar o verb to be, tá? Eu começaria com o warm-up ali, com o presentation, de uma forma divertida. Por quê? Porque o verbo to be é o verbo coringa que fica na cabeça de todo mundo, que todo mundo diz que sabe, mas não sabe nada, que não consegue, alguns mal conseguem sair do verbo to be na escola. É o verbo assim que ele tem um alvo assim, ó, marcado na testa dele, tá? Então o que que eu faço? Eu começo brincando, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês para vocês verem. Eu não posso mostrar porque o YouTube depois me derruba, dizendo que eu estou plagiando a minha própria história, né? Que é a história da maldição da música do Verb to Be. Ó, se tu não assistiu ainda, assiste, eu estou falando em português e falando e explicando sobre explicando tecnicamente não, né? Falando sobre o Verb to Be, contando uma história. Ele é um dos vídeos mais assistidos do canal, 4,7 mil visualizações. Já aproveita e já te inscreve, já dá like no vídeo, né? Vamos dar um apoio para a Teacher Bruna, por favor, gente, tá? E os meus alunos têm várias versões, ó. Aqui é a versão antiga, aqui é a versão atualizada, a nova versão, né? Quando eu não conseguia fazer, ó, a, a edição direito, faz tempo, né? E aqui é a nova versão, ó. Enfim, eu começo dando a história da maldição, que a história é divertida, é engraçada, os alunos dão risada, e eu, a partir da história que eu explico o verbo to be, que eu começo dizendo, tá, mas então que é esse verbo que acaba deixando as pessoas tão... por que ele é tão famoso? Por que ele dá tanto esse momento de... Por que ele dá essa coisa nas pessoas de polemizar, polêmica. Então, eu faço warm-up com o vídeo, né? O vídeo
A história da maldição da música do verbo to be, a história da maldição da música do verbo to be. Depois eu faço uma explicação do verbo to be. Eu digo que é ser e estar ao mesmo tempo, né? Que é eu estou, eu sou, né? Considerando, gente, que o verbo to be eu ensino depois que eu ensino os pronomes pessoais. Por que que eu faço isso? Porque, gente, muitos alunos, quando eu explicava junto os pronomes com o verbo to be, os alunos não conseguiam entender que pronome é uma coisa que tu usa com todos os verbos e verbo to be é o verbo to be, né? Então, eles achavam que, sério, eu não tô brincando, tá? E nem tô debochando, porque isso aí eu não gosto de debochar de ninguém que não tenha conhecimento, porque o conhecimento serve pra gente ajudar as pessoas e não humilhar. Então, assim, ó, eu, né? Tu, você, ele. Eu já vi muito aluno dizendo que isso aqui, né, na hora da prova, é verbo to be. Gente, isso aqui é verbo to be. Não, isso é o pronome. Então foi difícil. Primeiro explica isso bem explicado e faz exercícios de substituições. O que é exercício de substituições? Por exemplo, Bruna is. Com o que eu substituo Bruna? Ah, eu substituo com she. Não é óbvio. O que é óbvio para mim não é óbvio para ti. Não vá por esse lado. Comece do começo, principalmente com quem tem dificuldade. Então, eu explico passo a passo o ser estar. Eu falo um por um. Eu sou, eu estou, ela é, ela está, nós somos, nós estamos, passo a passo, tá? E vocês lembram ali que na estrutura do planejamento é presentation, practice e production. Então, eu escrevo as frases no quadro, ó, bem simples, né? A gente vai quase zero preparação aqui. I am happy, o clássico, né? I am happy. Aí eu peço assim para o aluno: Fulano, substitui a palavra happy. I am. Aí eles podem dizer o nome deles, eles podem dizer sad, eles podem dizer at school, mas eu peço para ele substituir depois que eu fiz todas as frases de ser e estar no warm-up escritas no quadro, elas estão lá, eu peço para ele só substituir. Aí depois eu digo, you are, outra clássica, my friend. Substitua my friend, fulano. Ou she is, outra clássica. She is at home. Fulano, substitua at home. Quem tem alunos com bastante dificuldade, faz um banco de substituições no cantinho do quadro, tá? Faz o banco de substituições aqui no cantinho com várias opções. Várias. Certo? Então, a gente já fez a apresentação, né? Claro que isso aqui, gente, eu estou explicando aqui em alguns minutos, mas você tem que lembrar que isso demora para o aluno, porque tu tem que ter paciência na hora de explicar, tá? Então, eu fiz o vídeo, eu provoquei eles dizendo, tá, mas o que que é esse verbo que todo mundo fica polemizando sobre, né? E aí, depois, eu... Um pouquinho. Aí, depois, eu peguei e passei no quadro explicando, dei frases de exemplo, fiz um banco de substituições e agora estou pedindo para o aluno substituir. Presentation, practice, prática controlada, né? Que nem foi explicado para vocês, prática controlada, que tu tá orientando o voo ali, orientando. Aí depois vem a presentation, tá? Se eu tenho alunos adolescentes, eu peço para eles fazerem uma versão da música do verbo to be, né? Ah, porque a música do verbo to be tem no vídeo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, verbo to be, ser, estar, fom, fom. Eles têm que fazer uma versão dessa música,
né? Eles têm que apresentar, fazer uma versão no formato no funk, no rock and roll, no pop, no samba. Eles têm que fazer uma versão e apresentar. Essa seria a presentation deles, né? Mas nem todo aluno gosta disso, certo? Então, geralmente, na parte da presentation, eu peço para eles criarem frases, né? Criarem e apresentarem. Ou, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar as várias versões da mesma coisa. Opa, porque tá muito em cima. Ó. Presentation. Versão da música, né? Uma nova versão da música em outro ritmo. E quanto mais eles reproduzirem, mais eles vão memorizar, até porque aquela música cola na cabeça, por isso que vira uma maldição, né? Ou eles vão criar novas frases. Ou, ó, então vou dar três opções, tá? Ou eles vão em duplas, em trios, procura, se for uma turma mais insegura ou mais adolescente, procura não deixar eles sozinhos fazendo essa prática sozinho, né? Procura fazer em dupla, né? Ou eles vão apresentar o verbo to be, eles vão explicar, né, o verbo to be para os colegas. É como se eles estivessem apresentando um trabalho. Aí tu pode dividir assim, ó. Ah, o I e o fica com fulano, o he, o she, o it fica com Beltrano e Ciclano, o we e o they fica com Beltraninho. E o you, o singular e o plural fica com Ciclaninho, tá? Eles vão reexplicar isso. Tudo isso na mesma aula vai depender, gente, de quanto tempo dura a aula, mas é possível fazer sim na mesma aula, desde que seja uma coisa leve, que tu não fique colocando pressão no aluno. Ah, como é que ele vai explicar se ele mal entendeu? Ele vai explicar do jeito dele, né? Ele vai explicar o que ele entendeu. É isso que vocês têm que dizer para eles, ó. Vocês vão explicar o que vocês entenderam, tá? Outras formas de trabalhar com verbo to be, se tu é aluno particular, se tu é professor de aluno particular, tá? Se o teu aluno não tem colegas. Aí fica mais difícil, porque tu tem que trabalhar o he, she, it. Então, crie personagens, mesmo que seja adulto, crie personagens para ajudar. Faz uma imagem de she is fulana. Agora com a inteligência artificial fica bem facinho de criar personagens, né? She is fulana, she is beltrana. He is fulano, he is beltrano. Olha aí, as minhas reações, elas estão automáticas agora aqui no, no Zoom. É só fazer um gesto por muito tempo ali, ó, que ele capta e faz a reação sozinho. Acho que agora eu consegui tirar. Uhum, consegui. Então, a ideia é exatamente essa, né, de criar personagens para eles te ajudarem e mantém esses personagens para te ajudar a outras, por exemplo, lá na época do does, né, para he, she, it, no simple present, tu vai precisar de outros personagens se tu tem só um aluno. Então já cria para dizer she is fulana, she studies, né, aliás, she is fulana, she is at home, he is fulano, he is at school. Entenderam? Essa é a versão do verbo to be, como ensinar o verbo to be. Eu estou dando uma geral aqui. Se tu é professor de criança e tem que ensinar o verbo to be, comenta aqui que eu faço uma versão infantil. Lembrando que a versão que eu acabei de dar, ela se divide em adulto e adolescente. Ela não é uma versão apropriada para criança, tá? Se tu é professor de criança, sinaliza que eu faço uma outra versão, certo? Quem é professor de criança, coloca aqui, ó. Coloca aqui para mim. Sou professor de criança para eu saber quantos professores de criança me seguem aqui. Eu também sou professora de criança, gente. Aliás, quando eu comecei a trabalhar com inglês, eu comecei a trabalhar com crianças. E eu ainda trabalho com crianças, né? E eu trabalhei por muito tempo com crianças. Então, assim, eu preciso que alguém sinalize. Ah, eu quero saber de crianças. Isso é muito importante para mim, tá? Eu quero saber de adulto, eu quero saber de adolescente. Comenta se tu é professor de adulto, de criança, de adolescente. Comenta
para eu saber quem é que está me assistindo aqui e poder trazer conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? O próximo, comenta para mim também, ó, qual que tu quer que seja, como ensinar o simple present, como ensinar o simple past, como ensinar os pronomes demonstrativos. Vamos lá, porque tem assim, o verbo to be foi o mais votado, mas assim tem vários empatados que dá para a gente ir resolvendo como fazer. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, né? Eu tenho outros vídeos aqui no canal que ensina como ensinar o verbo to be sem chatice. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nem sempre eu consigo achar, né, gente? Porque vocês sabem como é que é YouTube. Ó, como ensinar o verbo to be sem chatice. Ele já é mais antigo, esse vídeo, ó. Aula completa, ensina o verbo to be sem chatice. Ele já tem 5 anos, ele é mais antigo, mas ele não deixa de ser uma outra ideia também, que também não é para criança, tá? Certo? Ali eu tô até loira, vocês notaram? Pois é, para vocês verem como faz tempo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, dê um like no vídeo, siga Kisses e me mande o que tu quer ver aqui, por favor.